E salve, salve a todos, eu sou o Júlio Cateroide e no vídeo de hoje eu quero que você preste muita atenção aos detalhes que eu vou passar referente ao assunto de hoje. Falar sobre guild dominante e guild bank é sempre um assunto delicado e polêmico. O Tibia é feito por várias cabeças e cada cabeça pensa uma coisa diferente. Porém, para você saber como tudo funciona, você precisa estar lá dentro para você entender. É tipo essa imagem, de um lado é 6, do outro é 9. Você precisa estar do lado certo para entender o que cada coisa significa. A fim de explicar mais ainda o motivo desse vídeo, é muito importante a gente entender que nem todo mundo é um tibiano igual. Existe uma grande diferença entre o jogador tibiano casual, o jogador tibiano que já faz parte de uma guild, que já paga guild bank, que já participa dos pelegos, e os tibianos que são líderes de guilds, que acompanham de perto tudo o que acontece no background, que acompanham os dinheiros e dinheiros investidos, e com certeza a visão de um jogador que é líder de uma guild, que acompanha tudo isso, é totalmente diferente de um jogador casual. E é por isso que existe uma grande falta de informação entre esses dois pontos. O jogador casual acaba sendo influenciado por outros jogadores que ainda são casuais e que não entendem perfeitamente esse nível, e consequentemente quem está nesse nível por trás de todas as guilds não consegue entender o jogador casual e falta um gigantesco buraco para ser preenchido com informações para que tudo funcione. E é por isso que esse vídeo está sendo feito com a participação do Natan e do Rubini. Existem também diferenças em servidores no PVP e isso será feito, porém o vídeo de hoje é focado somente em servidor PVP e retro PVP. As perguntas que serão feitas são perguntas com base em lacunas que não foram preenchidas. Se você é um jogador que ao ouvir alguma pergunta você vai tirar sarro da pergunta por ela parecer uma perguntinha boba, parabéns para você. Isso significa que você já não está tanto no grupo de pessoas que são jogadores casuais. Mas isso não significa que essas pessoas casuais não tenham o direito de saber como que funcionam certas coisas. Então apenas ignore as perguntas e continue assistindo. As perguntas em questão serão feitas em 3 etapas: sobre guild, sobre guild bank e sobre a opinião pessoal de cada um dos dois. Me desculpa por essa explicação longa, é que realmente é um assunto muito difícil de explicar, de enfiar na cabeça de um jogador casual ou até mesmo na cabeça do jogador Zé Polvinho, que simplesmente só quer fazer movuca em cima de alguma coisa. Sendo assim, antes da gente começar, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores e para sua segurança, ao comprar com o Gamer Trades, o mesmo está trocando de nome, ele pertence ao Daniel Ratano e o site Gamer Trades passará a se chamar danielratano.com.br. Caso tenha interesse em comprar, use o nosso cupom Cateroide que você terá desconto. Recados dados, vamos à polêmica. Só lembrando vocês que as perguntas foram as mesmas para os dois. E o primeiro tema é sobre guild. Sendo assim, vamos à primeira pergunta. Em seu conhecimento, o que uma guild representa para o jogo? Explico. Quando digo guild, não digo de todos os jogadores fazendo parte dessa guild como uma gangue, mas sim a ferramenta chamada guild, a possibilidade de ter uma guild, essa função dentro do jogo. O que ela representa para o jogo, ao seu conhecimento? Ele representa o domínio de um servidor no jogo, não é isso? Você acha que o sentido de ter guild é apenas para o domínio de uma guild, do jogo? De um servidor. É, o domínio de um servidor. Você acha que é bom, que é ruim para o jogo? Eu acho que é bom sim, porque senão não ia ter organização em um servidor, ia ser muita bagunça, muitos pecados e tal. Ia ser, não sei, ia ser muito estranho, eu não consigo imaginar um servidor sem uma guild. Eu acho que ia ser muita bagunça nisso. Tá. No Tibia, na minha opinião, as guilds são uma forma de defesa dentro do jogo em mundos PVPs, porque o intuito da guild seria você juntar um grupo de amigos e a guild ser, tipo, demonstrar que a sua base de amigos é aquilo lá. Só que em mundo PVP, ou reto PVP, tanto faz, uma pessoa vai chamando a outra pra fazer parte da guild, vai se tornando algo maior, vai se tornando algo mais forte e acaba fugindo desse contexto de só amizade. Então acaba tendo gente que não se gosta dentro da mesma guild, gente que já tretou antes, um cara que já roubou o outro dentro da mesma guild, mas eles permanecem na guild pelo fato de poder continuar dominando aquele servidor ou continuar lutando aquela guerra. Tudo mais. Então a guild no Tibia é um pouco diferente de outros jogos. Acho que esse é o contexto
de guild pro Tibia. A representação de guild para o jogo é positivo ou negativo? É negativo, eu não acho que é isso que acontece. Pelo menos em servidores PVPs, a guild funciona de outra maneira, diferente dos outros jogos. Seguindo o mesmo raciocínio, o que essa mesma guild representa para você? Representa a união dos players no servidor, para formarem novas amizades, fazer as missões do jogo, as quests e conhecer novas pessoas. Pra mim, em servidores PVP, a guild representa mais como algo pra você se proteger, né? Ou algo pra você, pra liderança, por exemplo, usar pra dominar. Hoje em dia, em servidores PVP, você consegue ver guilds que tem 4.000 players, 5.000 players na mesma guild. Eles não são todos amigos, né? São vários pequenos grupos, né, de amigos que estão dentro da guild, pela proteção que a guild dá, e a guild aceita pela quantidade de players que vai fazer a força da guild. Como que uma guild deve agir e qual a função dessa guild? Uma guild deve agir sem dar por abusos e neutros e respeitando todos os players. E a função de uma guild é manter o servidor organizado e dominar o servidor. Eu acho que a guild, o conceito geral da guild é ajudar os jogadores e os jogadores ajudarem a guild, tipo, a crescer, a bolar coisas pra fazer, por exemplo, a guild fornecer quest pros jogadores da guild, as pessoas que estão na liderança, elas têm que criar uma certa organização, as pessoas que estão na liderança, elas têm que criar algumas certas regras de convivência, porque senão acaba dando merda entre as pessoas da guild, porque como eu disse, são várias pessoas que às vezes até não se gostam, mas estão na mesma guild pelo fator proteção. A liderança da guild, as pessoas que são responsáveis por administrar a guild, essas pessoas elas têm que manter a ordem na guild, manter as pessoas sem brigar, fazem coisas em prol das pessoas que estão na guild, né? Separar os respais como acontece nos testes. Separar os respais, tem as pessoas que cuidam dos respais pra não dar briga. Aí vai criando mini trabalhos, assim, vamos dizer, dentro da guild. Em Lutabra, por exemplo, quando a gente dominava lá, tinha inúmeras responsabilidades. Várias pessoas tinham várias responsabilidades. A gente tinha até um site pra deixar tudo organizado. Uma guild dominante deve ditar as regras de um servidor? Obviamente deve, né? Porque ela é a guild dominante. Tá. Essa é uma pergunta que as pessoas vão falar assim, nossa, Rubinho, olha seu Power Abuser. É porque isso é uma opinião minha, tá? Isso é uma opinião minha. Eu acho que tudo na vida precisa de regras. Eu acho que sem as regras as coisas não funcionam. Pode funcionar até um certo ponto. Na hora que começar a incomodar certas pessoas e não tiver regra, esse bagulho vai estourar, vai virar uma merda toda. Eu acho que se você quer uma parada organizada, uma guild organizada, onde as pessoas se respeitam, eu acho que tem que ter regras. E aí vai ter muita gente que vai discordar das regras. Ah, Rubinho, mas é só um jogo 2D, não tem que ter regra, cada um joga o que quiser o tempo todo. Concordo, beleza, sem problema. Eu acho que no momento que você entra numa guild, tem que respeitar as regras que a guild está impondo. Quando que uma guild, em geral, se torna Power Abuser? Quando ela fica matando neutros, cobrando dinheiro dos neutros sem motivo, entendeu? Porque neutro não mexe com ninguém, neutro é neutro. Agora, quando é Hunted, aí sim, tem que matar, tem que fazer pagar o Hunted, porque é Tibia, né, velho? Eu acho que o conceito Power Abuser, ele varia de pessoa a pessoa, né? Porque, por exemplo, eu vejo um cara pegando e matando um cara o level mais baixo, né? O cara level 200, ele mata um level 100... porque o cara tá atrapalhando ele alguma coisa. Eu já vejo muita gente no chat do Twitch falar, isso é Power Abuser, isso é Power Abuser. Eu acho que isso não é Power Abuser, eu acho que Power Abuser é uma parada, por exemplo, que já aconteceu com todo mundo, né? Comigo aconteceu em Mitera, eu era um player neutro, normal, level 50, e aí o cara chegou pra mim e falou assim, você tá Hunted. Aí eu falei assim, o que eu fiz que eu tô Hunted? Aí ele falou assim, você não tá na nossa Academy. Então, tipo... você só podia se você só podia jogar se você estivesse na Academy dos caras. Aí eu falei, quanto que é pra entrar na Academy? Ele falou 30k. Aí eu fui lá, saquei meus únicos 30k que eu tinha, os 35k, 36k que eu tinha. Dei pra ele e falei assim, beleza, tô tranquilo agora? Ele falou, não, agora você entrou na guild, mas você ainda tá Hunted. Ainda tem que pagar seu Hunted. Eu falei, meu Hunted? Quanto que é meu Hunted? Ele falou assim, mais 30k. Eu dei minha bola pra ele. Tá ligado? Isso eu acho que é um Power Abuser. Entendi. Sacou? Eduardo Dundum, o nome dele, lá de Mitera. Mas enfim... Uma guild se torna Power Abuser no momento que ela começa a esculachar todos os outros players que não são da guild dela. Vai ter líder que é Power Abuser e vai ter líder que não é. E os dois estão na mesma guild. Isso aconteceu em certos lugares que eu já joguei, tá ligado? Tem gente que fala assim, foda-se esses neutros, entendeu? Só fica no sanguessuga no server. Só que ao outro lado, o neutro é bom porque aumenta a economia do server, pode virar um player pra guild no futuro.
entendeu? Não vai ser um cara que vai odiar a guild no futuro, quando tiver guerra ele vai pegar e entrar contra. E alguns servidores que eu joguei, onde eu era líder, eu puxava pra esse lado, tentar aliviar a barra pros neutros. O problema é que tem gente que não é assim também. E a guild acaba meio que se tornando por abuso em cima da liderança, tá ligado? Ou aquele cara que é folgadinho. Tipo assim, o cara nem é ninguém no TS, ele não é líder nem nada, ele é só um player comum. Mas ele bate no peito pros neutros como se ele fosse o cara dentro da guild. Ele chega esculachando os caras, mostra os caras sair da cave. Fala, se você não sair daí eu vou te dar hunter, eu vou te matar. E muitas vezes líder nem concorda com essas paradas. Só que o cara acaba queimando a guild porque ele tá pouco se fudendo. Ele quer que se foda, ele só quer o babacão. E aí é meio que a guild toma, a guild fosse responsável por tudo. Eu por um cara na guild. E pra finalizar a parte de guild, como seria uma guild perfeita pra você? Cara, uma guild perfeita, teria que ter eu de líder nela, né, primeiramente. E seria uma guild assim que todo mundo se amasse, entendeu? E Se amasse. que não cobrasse guild bank. Não sei, mano, uma guild assim que todo mundo se sinta satisfeito. Eu sei que hoje em dia tem todas as guilds, a minha, a dos meus inimigos, tem muita gente que não se gosta. Acho que não tem como ter uma guild perfeita nesse jogo. Tá, na minha visão, uma guild perfeita, uma guild grande, onde não tivesse brigas internas, não tivesse hierarquia, todo mundo fosse igual, todo mundo respeitaria as regras certinho do que acontece, ninguém brigaria com ninguém, ninguém ia dar power abuser em ninguém. Eu acho que isso seria uma guild perfeita. Só que eu não vejo isso acontecer em lugar nenhum, no mundo, em qualquer jogo. Sempre tem as brigas, sempre tem os caras que não se gostam, mas sempre tem o cara que vai desrespeitar as regras. Agora vamos falar sobre Guild Bank. Você é a favor ou contra? Sim, eu sou contra o Guild Bank, porque vamos supor, eu tô numa guild, a gente cobra Guild Bank, certo? Um exemplo só, tá, rapaziada? Eu tô numa guild, a gente cobra Guild Bank. A gente vai ficar cobrando Guild Bank por anos, aí depois de um tempo rola um golpe nessa guild. Vamos supor, eu fico infeliz com isso. Aí eu falo, ó, já que a gente cobrava Guild Bank e tal, eu fazia minha parte de líder, tira minha parte do Guild Bank aí e dá pra mim que eu vou entrar contra a guild de vocês aí, beleza? Tu acha que alguém ia me dar uma parte do Guild Bank, sendo que eu era um líder? É muito estranho hoje em dia cobrar Guild Bank, porque tudo pode acontecer nesse jogo. Pode rolar um golpe do nada, assim. Eu jogo esse jogo há muito tempo, entendeu? E sempre lutei guerra a minha vida toda. Então todas as guerras que eu lutei, todas as guilds cobravam Guild Bank. Eu nunca vi esse Guild Bank sendo usado pra algo assim, pra realmente defender o servidor, pra fazer a diferença numa guerra, entendeu? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Macabra, o Neném dominava Macabra, certo? Que hoje em dia a gente é aliado. Eu lutei contra ele, lutei a favor e no final a gente ficou aliado. Ele dominava Macabra, ele cobrava Guild Bank Macabra. Ele perdeu Macabra em pouco tempo, entendeu? Independente se ele cobrava Guild Bank, se ele cobrava Guild Bank, ele deveria ter usado Guild Bank pra criar uma força no servidor, ter uma defesa. Outro exemplo que eu vou dar aqui é Lutabra. Os caras se diziam bilionários, né? Que tinham vários KKs no Guild Bank. KKKs, né? No Guild Bank. A gente não viu esse Guild Bank, entendeu? Eu não sei como que eles usaram esse Guild Bank. Se eles cobraram Guild Bank por anos, acho que eles deveriam ter uma defesa maior em Lutabra e não deveriam ter perdido a guerra tão fácil assim pra nós. Foi treta, hein? Foi treta essa pergunta. Foi treta, hein? Eu sou a favor. Eu sou a favor. Porque guerra no Tibia é caro, né? Vocês viram a guerra de Firmera aí, o cara mostrando mais de 100 mil dólares lá. Vocês vê o Santiago e o Caiqueira aí investindo mais de 200, 300 mil em Macabra. E se a guild não tem essas pessoas, né? Por exemplo, se a guild não... Você não tem ninguém na sua guild que tá disposto a gastar mais de 100 mil reais no jogo, como os caras gastaram, o que você vai fazer? Como que você luta contra esses caras? Aí, se você não é rico, ninguém da sua guild é rico, o que você pode fazer é juntar o dinheiro das pessoas que estão jogando na guild, então usufruindo do server e tudo mais, pegar uma porcentagem e deixar lá, guardado. Porque se você não tem dinheiro pra lutar uma guerra, você perde a guerra. Qual é o valor ou como é determinado o valor a ser pago por um membro dessa guild? Cara, geralmente as guilds cobram de 25 a 50 Tibia Coins por mês no Guild Bank. Isso não é, tipo, é pouca coisa, sabe? 25 Tibia Coins não é muita coisa. Mas independente, eu acho melhor não cobrar e deixar a galera jogar o jogo livre. Já basta eles pagarem PA por mês. Então tá de boa. É porque, tipo, Tibia Coins é Tibia Coins, então se juntar os Tibia Coins vão se encaixar. Porque só dá pra enviar de 25 em 25. Entendeu? Se 10 players enviar 25 Tibia Coins, já é 250 Tibia Coins, que é uma PA. Eu fiz as contas certo? Exato. Beleza. Eu acho que o valor tem que ser um valor que não seja exuberante, né? Não tem que ser algo gigantesco. O mínimo seria 25 Tibia Coins. É o que dá pra transferir dentro do Tibia. E a gente
viu aí quanto que um cara consegue fazer de grana por mês e a gente pede 50 Tibia Coins. 50 Tibia Coins, um servidor amarelo, mundo amarelo aí, a coin tá 17, 18k. 50 Tibia Coins aí, dá o quê? Dá, tipo, 500k, 600k, sei lá qual que é, eu sou horrível de matemática. Mas enfim, dá por aí, tá ligado? Não dá uma quantia muito alta. Isso aí o cara faz uma hunt, tá ligado? É uma parada que ele tem, que ele paga. Se ele quiser fazer parte da guild, ele faz. Paga uma vez, fica livre o mês inteiro. Mas aí é uma parada que eu falo, cara. Tipo assim, você só entra na guild se você quiser. Ah, mas se eu não entrar na guild, como que eu vou caçar e tal, tá ligado? Entra naquela mesma ladainha de sempre. Tá ligado? E qual seria a transparência do Guild Bank para os membros da mesma? O Guild Bank ele deveria ser mostrado para todos os membros da guild, como que os líderes estão usando esse dinheiro. Tem que mostrar para todo mundo, para o público, o que acontece com o dinheiro que eles dão para o Guild Bank. Tem que ser mostrado. A cada compra tem que mostrar o que acontece, cada uso do Guild Bank. Só que eu não sei, eu nunca cobrei Guild Bank, então eu acho que deve ser isso. É a forma certa, eu acho que deve ser isso. Então, teve uma época que a gente tava fazendo planilha, mas era pra gente controlar entre os líderes. Tinha planilha de Calvera, a Tainá era responsável lá, ela fazia, e depois a gente começou a fazer uma planilha onde todo mundo começava a colocar os gastos. Só que tinha um cara que ia lá e não colocava, e o outro mandava dinheiro pro outro e não colocava lá na planilha também, e acabou ficando esquecido, tá ligado? Eu, nas reuniões de TS, eu sempre falei, cara, ó, a gente tá usando o GB nisso, a gente tá usando o GB naquilo. Ninguém no TS nunca me perguntou, cadê o dinheiro? Onde tá o dinheiro? Ninguém nunca perguntou. Tem muita gente que pergunta hoje. Eu falo, cara, foi usado na sombra, foi usado em macabra, foi ajudado na guerra de equilíbrio, nos makers de equilíbrio, foi ajudado nos makers de relembra. É porque tem gente que acha que não gasta o que gasta, mas gasta pra caralho. Gasta pra caralho, só perguntar pros outros caras, outros líderes. Mas essa parada de Guild Bank de lutar, ainda mais envolvendo o meu nome aí, ficou tão meme, e usam isso até hoje, tá ligado? Ah, ó, tipo, eu vou, peço um açaí na stream, peço um açaí, fala que tô pagando com o Guild Bank, né? Uma vez até o Nathan falou na live dele, ele achava, na opinião dele, né? E ele tem direito de opinar, não tem problema nenhum. Falava que o Guild Bank era dividido em 4 pessoas, né? Entre eu, o Pedro, o Terek e o Fred. A gente dividiu o Guild Bank em 4. E aí são 25 mil Tibia Coins. Acho que isso aí em 4 dividido dá 700, 800 reais. O cara falava que eu comprei meu carro com o Guild Bank. 800 reais. Exatamente. Porque se você vai roubar, você tem que dividir com as pessoas que estão sabendo, né? Uhum. Faz sentido? Então... Aí eu, por exemplo, a ideia dele eu recebi 800 reais por mês. Eu não acho que eu ia conseguir construir as coisas que eu construí, comprar as coisas que eu comprei com 800 reais por mês. Certo, então no final das contas tem uma transparência, porém não é muito transparente, afinal nem todo mundo marca corretamente. A gente tentou, tá ligado? Mas era uma transparência entre a gente. Entre a gente já rolou umas paradas, tipo, velho, será que ele tá pegando? A gente matou, o Rubini matou o gás aquele dia, cadê o dinheiro do gás? Eu falava, tá aqui, só eu mandar. Aí manda logo então pra não dar treta. Eu pegava e mandava. Aí pegava e a gente tava precisando de grana em um servidor, aí falava, o fulano lá pediu umas coisas do Guild Bank, eu mandei, só que não tá usando. Entendeu? Rolava essas desconfianças entre a gente. E aí a gente pegou e começou a fazer a planilha pra ficar controlado entre a gente, saca? Mais transparência. Mas essas coisas não tinha. Vamos lá, mas eu sendo um jogador, eu tô pagando o Guild Bank 50 Tibia Coins por mês. Sim. E eu quero saber o que vocês estão fazendo com esse dinheiro. Eu consigo saber, eu consigo acompanhar o saldo total, ou não é da obrigação do player que tá pagando mensalmente 50 Tibia Coins saber qual é o saldo total da Guild Bank, do Guild Bank? Não, cara, pra ser bem sincero, eu acho que ninguém nunca perguntou isso, tipo, se preocupou, veio cobrar a gente, tá ligado? Parece que é uma parada que, tipo, a gente inventou. O Guild Bank existe há muito tempo. Sim. Né, em outras guilds, várias guilds. Acho que ninguém nunca deu satisfação, assim, de falar assim, ó, tem tanto. Porque, por exemplo, o Guild Bank não ficava na minha mão, mas eu creio que se ficasse na minha mão, todo mundo ia ver na live quanto de coin tem. Mas não ficava na minha mão, então não era uma parada. As pessoas tinham que chegar pra quem segurava o Guild Bank e perguntar quanto que tinha. Porque, às vezes, juro por Deus, por tudo, tinha vezes que a gente nem sabia quanto que tinha. Quem sabia era o cara que segurava o dinheiro. Isso no caso de Lutabra. Existe alguma possibilidade de uma guild grande batalhar contra outra sem cobrar o Guild Bank?
Existe, claro que existe. Mas numa guerra ninguém cobra Guild Bank, velho. O nosso time lutou a guerra sem Guild Bank, sem nada. A gente começou do zero a guild e apenas lutamos a guerra. Então, acho que muita gente acha que dinheiro ganha guerra, mas eu acho que é tudo ilusão essa parada aí, velho. O que ganha guerra é players ativos e disposição dos líderes também. Eu acho que isso que ganha guerra não é dinheiro. No momento da guerra, a nossa guild, pelo menos, a gente não cobrava. Eu acredito que todas as guilds façam isso também. A gente não cobra durante a guerra. Guild Bank. Na hora que começa a guerra, a gente interrompe o Guild Bank. No Lutabra foi assim. Na segunda semana a gente viu que tava deixando de se tornar um time PK, passou a ser guerra, parou de cobrar Guild Bank lá em Lutabra. Certo, então antes de ter a guerra, não existe a possibilidade. É cobrado, não existe a possibilidade de não cobrar. Da mesma forma, uma guild consegue se preparar para uma batalha sem um patrocínio? Tem como sim, velho. Se cada player se bancar, dá pra ganhar sim. Mas nas guilds hoje em dia tem patrocínio, ambos das guilds. Por isso que eu acho errado o Guild Bank, entendeu? Porque já estamos em 2020 e não tem pra que mais cobrar Guild Bank, velho. Tem muita gente que ajuda com patrocínio aí, que gosta de jogar o jogo e gosta de ajudar as guilds. Olha, Macabra é assim, o jogo agora que eu tô jogando. Não tem Guild Bank Macabra. E tem o patrocínio? Patrocínio que eu digo, pra deixar bem claro, é alguém que invista o dinheiro por trás. Não, então, não leve na maldade, entendeu? Não. Problema nenhum. O que acontece é o seguinte, é que o Macabra é um servidor que você pode vender morte, entendeu? Aí meio que os players conseguem se bancar. O cara que é level 600, ele vende uma morte dele, uma morte de um level 600, ele dropa 35 kk de XP, isso dá 35 vezes 25, 870 coins, entendeu? Então, tipo assim, o cara consegue aí 100 reais, tipo, 875 coins com uma morte dele que ele vende. Level 600. Pra ele é mais fácil o cara se bancar no servidor Red Hardcore, por isso que não tem Guild Bank. Agora, num servidor normal, por exemplo, digamos assim, vamos pegar Lutabra como tá agora, né? Lutabra agora não tem Guild Bank, né? A guild que tá dominando lá, os esqueletinhos lá, não tem Guild Bank. Se estourar uma guerra lá, digamos que não tenha um patrocinador, não tenha contador, não tenha Luquinha, não tenha Caiqueira, não tenha Santiago, eles vão ter que se bancar, cada um vai ter que bancar seu próprio boneco. E aí, eu não sei como que seria. Porque, por exemplo, em Macabra, cada um banca seu próprio boneco. Só que lá é mais fácil de se bancar. Porque você caça, vende uma morte, faz grana pra caralho. Tá vendendo morte, essa é... Vendendo morte. Bem não, diferente. servidor Red Hardcore é umas paradas que mais movimenta dinheiro lá. O que uma guild ganha quando ela domina o servidor? Ganha respeito, né? Ganha a moral, ganha mais um servidor e ganha novos membros na guild. Cara, dor de cabeça. Dor de cabeça, velho. Porque, tipo assim, é uma parada mais de ego. O Tibia é muito competitivo. Você quer ganhar daquele cara que um dia você já perdeu. Ou você quer continuar ganhando daquele cara de qualquer jeito. São inimigos que se jogam contra há muito tempo. E quando abre um server ou estoura uma guerra server e esses caras tomam a frente, acaba que vira uma parada muito competitiva. Então é mais pra ganhar por causa do ego mesmo, cara. Entendeu? E você ter seu time lá caçando e tudo mais. Ou também rola muito de, por exemplo, ser uma estratégia. A Sombra foi assim. A gente queria ganhar a Sombra porque depois da Sombra a gente ia invadir Macabra. Porque Macabra era um servidor contra a gente. E a gente não tinha nenhum outro retro hardcore que a gente podia levar char pra lá. E a transfer é bloqueada entre retro hardcores. A gente abriu a Sombra, investiu uma Sombra, ganhou uma Sombra. E aí, só depois de ganhar a Sombra, a gente conseguiu invadir Macabra. E aí a gente ganhou Macabra. Então o server serviu meio que como uma estratégia. Depois quem fica tomando conta do server, bastante dor de cabeça. Caso haja um patrocinador, o que o mesmo ganha quando a guild que ele patrocinou ganha o servidor? Deve ganhar um obrigado, não sei, mano. Ele ganha um... O que ele ganha? Ganha nada, ele só gasta dinheiro, né? Mas ele ganha o carinho pelos líderes, velho. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar, velho. O que ele ganha? Essa é a pergunta. Não, ele ganha um afeto dos líderes, mano, que... Mano, eu não sei explicar, velho. É estranho. Que é uma grana alta investida, sem retorno nenhum. Mano, pro cara investir do jeito que investe nos times assim de Tibia, ele tem que ter muito dinheiro. Tem que ter dinheiro sobrando, velho. Porque ninguém gosta de gastar dinheiro assim em jogo, né, velho? Pra não ganhar nada depois. A galera gasta pra ter um investimento depois. Tipo, investe pra ter um lucro depois. Isso. Mas nas guerras é só gasto, Isso eu acho que vou responder pelos caras mesmo, né? É uma resposta. Porque já foi perguntado isso pra eles e eu ouvi as respostas deles. Um hobby. Não tem aqueles caras que gostam de mexer no carro pra correr no autódromo? Sim. O cara investe grana pra caralho no carro, que não sei o que lá. E no final ganha um troféu.
Exatamente. Saquei. Isso. É um hobby do cara, ele não, esses caras que patrocinam alto, eles não têm intenção nenhuma de ter retorno. Nem se eles tentassem, eles teriam retorno, né? 3 personagens custou 80 mil reais. Onde que vai ter retorno disso? Então, é um hobby dos caras. Pra gasta dinheiro mesmo. Tem sobrando, gasta. Guild dominante se tornou um mercado? Velho, hoje em dia todas as guilds dominantes têm os membros que ficam lá na guild, upando, fazendo quest, matando boss, só pra farmar Tibia Coins, entendeu? Muita gente, não é todos os players que fazem isso, mas a maioria dos players fica fazendo isso pra farmar Tibia Coins e vender os Tibia Coins como se fosse uma forma de trabalho. O Tibia ajuda muita gente com isso, entendeu? E isso é uma coisa boa pra quem não tem um emprego, sabe? Pra quem quer viver do jogo, porque realmente dá pra viver do jogo. É só tu ficar no PC o dia todo que tu consegue fazer uma boa grana por mês. Deve ganhar melhor que muita gente que trabalha um mês aí, todo dia saindo de casa todo dia fazendo a mesma coisa. E tu pode fazer isso em casa jogando Tibia. Então acho que é uma coisa boa pros tibianos aí, mano. Cara, antes era. Antes era mais, né? Porque antes, quando tinha o bot, né? Quando tinha o bot, era 2, 3 caras que dominavam o servidor e eles dividiam todos os respawns do server pros líderes. EKSoil, Nightmare, Alahar, tudo mais, blá 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 blá. Eles pegavam, faziam grana, juntavam e vendiam pros revendedores. Então, antes era. Hoje em dia, cara, eu não vejo sendo. Não tem. O que o cara pode fazer dominando o server é virar referência de venda de coin e tal, essas coisas. Tá ligado? O cara, ele é líder de 2, 3 servers, então ele passa confiança e consegue vender coins melhores. Aí ele compra barato, vende caro. É isso. Nathan, como que você pretendia ganhar a guerra sem cobrar um guild bank e sem ter um patrocinador? Não, só lutando a guerra, jogando o jogo. Patrocínio, eu comecei sem patrocínio nenhum, velho. Depois que os patrocinadores chegaram em Lutabra, eu não comecei a guerra dependente de algum patrocínio, dependendo de alguém. Apenas invadimos lá e queríamos fazer um estrago no servidor. Só que a gente fez um estrago tão grande que acabamos dominando, entendeu? Todo mundo comprou essa ideia de invadir o servidor, então foi por isso. Mas eu comecei sem depender de nada, eu apenas invadi mesmo e a galera da minha live veio comigo, que eu fiquei recrutando. Rubini, como ganhar uma guerra sem cobrar o guild bank e sem ter um patrocinador? Eu acho que é cada um se bancando. Né? Como você não pode esperar nada vindo da guild, né? Nem supply, nada. Se tiver spy, vai ser spy por raiva do time, porque não vai ter ninguém sendo pago pra ser spy. E jogando, né? Igual era antigamente. Muito antigamente, né? Cada um bancava a sua própria supply e tal. Pode acontecer de ter gente que não vai ir pro pelego, não vai ir pra guerra, porque tá sem dinheiro. Aí, se alguém quiser emprestar... Você já dominou algum servidor sem cobrar o guild bank e sem ter o patrocinador? Já dominei Eldera, Mortera, Rei Lembra, Nossa Sobra e, tipo, eu sempre jogava o jogo pra lutar guerra e ninguém me patrocinava. Eu que comprava minhas próprias coins e tal e lutava a guerra, liderava o time. E não gasta muita coisa em retrô, velho, é pouca coisa que gasta, não tem essa. E eu não ligo pra level de boneco, eu jogo em qualquer level. Tipo, essas guerras tudo que eu lutei aí, lutava de level 200, level 250, 300, não era level alto. E também não tinha level alto nesses servidores, né, que eram servidores novos na época. Né? O top lá de Eldera era level 300, 350 por aí. Sem ter patrocinador e sem ter guild bank? É. O cara conseguiu dominar? A guild venceu? Não. Pode existir. Pode existir, mas... Fala de novo que cortou. Pode existir, mas eu não conheço. Pode ter alguém aí que eu não sei, tá ligado? Que não vem na minha cabeça agora. Mas a maioria dos servidores ou tem um patrocinador ou a guild tinha um guild bank forte. Ou é ajudado por uma outra guild que tinha um guild bank forte. Por exemplo, o Tabra a gente ajudava bastante as outras guilds. Todos acompanharam a guerra através da sua live stream e muitos acham que você é o total responsável pela vitória de Lutabra. Você diria que ganhou essa guerra sozinho? Pô, claro que não, né, velho? Ninguém ganha a guerra sozinho, mano. Ninguém faz nada sozinho no time, velho. Esse jogo é um jogo que precisa de players, tá ligado? De membros no time, de líderes. Se eu falar que eu ganhei sozinho, eu tô sendo um filho da puta e desumilde, tá ligado, mano? Mano, é muito difícil, velho. É impossível, na verdade, dominar um servidor sozinho. Então eu tive a ajuda dos líderes, tá ligado? Da minha guild, da galera da minha live que veio pro meu time, que comprou essa ideia de jogar o jogo comigo, invadir Lutabra. Os que eles tinham tudo aí, deram uma força do caralho, entendeu, mano? Então foi graças a eles, eu não consegui nada sozinho.
você, por ter feito parte da liderança da Guild Oz, e graças às suas lives, talvez os jogadores ligassem a sua imagem como a principal liderança, você diria pra gente que perdeu essa guerra sozinho? Não, a resposta não era só nas minhas costas, não. Era, na verdade, a resposta durante uma guerra caía muito mais nas costas do Pedro e do Terek do que na minha. Eu sempre deixei claro pro time e tudo mais que, tipo assim, se precisar puxar um pelego, alguma coisa, eu vou fazer, mas na necessidade. Por exemplo, não tem ninguém pra puxar, eu tento puxar alguma coisa. Não vai ser tão bom igual os outros caras. A resposta tava nas costas do Pedro Terek e de outros líderes aliados que a gente ajudou ao longo dos tempos, só que ou estavam contra ou entraram um pouco lá. Também pelo fato de o Pedro tá com o negócio do mestrado dele e o Terek tava resolvendo o problema RL, eles não estavam entrando muito, aí as outras pessoas acabavam não entrando muito lá também pra ajudar, entendeu? Tipo, meio que via um desinteresse da própria casa. A casa não tava tão interessada em ganhar, por que eles iam tentar ganhar lá, tá ligado? Era uma parada assim, cara, isso aí deu muita treta, muita coisa pra falar. Mas não ficou nas minhas costas não, cara. Talvez eu era, assim, o cara que aparecia lá na live e falava assim, ó, aqui é Lutabra, que não sei o que lá. Ah, o cara fala Lutabra, lembra do Rubini, mas eu era um dos líderes só, tinha outros líderes lá também. Você acha confiável largar na mão dos jogadores que são membros da sua guild a responsabilidade de cada um guardar o seu próprio dinheiro para enfrentar uma batalha em nome da guild? Então, os players que jogam em servidor dominado, eu sei que eles vão ter o dinheiro deles pra guerra, mas juntar o dinheiro pra uma futura guerra, eles não pensam nisso. Muita gente pega o dinheiro que faz, compra Tibia Coins e vende Tibia Coins. Ou então faz em ADA ou montaria. Eu sei que tem Sherlovinhos no jogo, sabe? Tem muitos Sherlovinhos na verdade. E os caras fazem isso. E você? Acha confiável largar na mão dos jogadores que são membros da sua guild a responsabilidade de cada um deles guardar dinheiro para uma possível guerra em nome da guild? Tem jogador que ele vai querer usar o dinheiro dele pra guerra. Ele vai, porque ele quer o servidor, manter o servidor dele. Ele é um cara leal. Tem muita gente que é leal à guild. Mas tem cara que na hora que estourar a guerra ele vai falar, eu pegar o meu dinheiro e colocar nessa guerra aí? Eu não, tô fora. É uma parada complicada. Tem cara que vai colocar e tem cara que não vai. Aí vai do jogador, se ele quer manter aquela guild ou não. Isso é a opinião do jogador. O jogador que você diz é o líder, ou não, a o guild? Jogador membro mesmo. Membro mesmo que tem o dinheiro dele, ele quer usar o dinheiro na guerra ou não. Mas você, fazendo parte da liderança, acha totalmente confiável deixar... Não. Porque não vai ter, tipo, não vai ter 100% de certeza que aquele dinheiro que o cara guardou por tanto tempo, ele já não usou, ou ele vai usar na guerra quando ter. Por isso que é muito mais fácil você ter um cara patrocinador do que você ter que lidar com o Guild Bank. Quero agradecer de coração ao Natan e ao Rubini por ter arrumado um tempo para participar desse vídeo e ajudar a tirar um pouco das dúvidas que existem. Quero agradecer de coração você por ter assistido e pedir para você usar o campo de comentário aqui embaixo, que é totalmente gratuito. E para você que tá aí, alô, assistindo esse vídeo através de uma live, por favor, dá uma passada aqui no canal depois, deixa o seu comentário, o seu like, e se tiver alguém que ainda não é inscrito, não se inscreva de se esquecer aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, eu desejo tudo de bom para a sua família, e eu desejo de coração pra você, isso, pra você, que você vá tomar no olho do seu cu. Forte abraço! Tchau! Era um dos líderes só, tinha outros líderes lá também. Tem uma questão, você falou várias vezes o nome do Terek aí, apesar de ninguém saber quem é ele, acho que você acha que tem... Não conheço. Então, beleza. Não quero minha imagem vinculada, mas pode falar. Não, também não, eu só achei engraçado o que eu vi aqui, enquanto você tá falando, tô assistindo um vídeo da Peppa Pig aqui. Ah, pode falar.